lá, gente. A sentença de decretação da falência, e que vocês viram no vídeo que eu passei para vocês na semana passada, na verdade, ela vai passar a constituir uma série de disposições diferentes, tanto para aquele que sofre falência, como também para os seus credores. Então, a partir da decretação, nós temos inúmeros efeitos. E esses efeitos, alguns deles se originam das próprias definições dadas em sentença. Quero aqui destacar para vocês os principais. Então, numa sentença de decretação da falência, existe a fixação de um termo legal, que vai ser um período de tempo importante, porque vai se estabelecer que alguns atos ocorridos nesta época, não terão efeitos perante terceiros, não terão efeitos perante ninguém, na verdade, porque ele foi realizado às vésperas de uma quebra. E por essa razão, independente da vontade das partes, independente do intuito fraudulento ou não, vai ser entendido como algo feito para faltar credores, tá certo? Já vamos falar um pouquinho mais do termo legal. Então, na sentença de decretação da falência, ainda vai ser determinado que o falido relacione quem são os credores, não que isso vai esgotar a possibilidade de buscar quem são eles, mas é um primeiro momento que se tem uma ideia de qual é o universo de credores que se está falando. Vai ser determinada a habilitação dos créditos, ou seja, determinado para que esses credores venham ao processo, né, e participar dos pagamentos. Vai ser suspensas as ações e execuções, de modo que haverá a gente vai falar até aí na sequência, haverá uma atração do juízo falimentar para que ele julgue todas as ações que diz respeito ao que ele falido, certo? Então, como vocês viram ainda no vídeo, o artigo 6º fala dessas suspensões, não só das ações e execuções, então, inclusive, ele vai além também, fala da suspensão da prescrição, né? Prescrição, aquele tempo que se tem para exercer o direito de ação, né? Além disso, vai proibir a prática de atos que interfiram na propriedade. Veja só, gente, aqui na sentença de decretação da falência, como diz aí nesse slide, vai proibir a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, ou seja, os bens continuam sendo do falido. É patrimônio dele, só que esse patrimônio agora constitui o que a gente chama de massa falida objetiva. Agora, isso pertence ao interesse que não é mais dele. Quem vai poder realizar qualquer ato nesse sentido vai ser o administrador judicial e não mais o falido, tá? Então, aí nós temos, na questão da sentença de decretação da falência, a determinação sobre a continuidade ou não das atividades, normalmente ela é lacrado, não se continua mais nada, vai se convocar a assembleia de credores, ou se tiver um comitê de credores. Aqui, na verdade, o comitê de credores é um órgão facultativo, que nós vamos falar a respeito posteriormente, vai publicar o edital. Só que o que eu quero dar mais ênfase para vocês, pessoal, dentro daquilo que foi tratado na sentença de decretação de falência, é com relação ao termo legal e ao administrador judicial. Então, vamos falar um pouquinho mais do termo legal. Então, assim, eu quero que vocês compreendam muito bem o seguinte: termo legal é um prazo, ou seja, um lapso de tempo que o juiz vai dizer o seguinte: durante esse período, o que aconteceu e que esteja em curso lá no artigo, o artigo 129, 1, 2 e 3, o que aconteceu dentro desses artigos, eles não têm nenhum tipo de eficácia. É diferente de falar assim, os atos realizados dentro do termo legal são nulos. Não é isso, eles são atos que aparentemente seriam válidos. Eles não são ilícitos. Ocorre que, porque eles aconteceram no momento, vamos dizer assim, um momento delicado, eles vão ser considerados ineficazes, certo? Então, entenda da seguinte forma, que o termo legal da falência é um lapso temporal anterior, só passar aqui, anterior à decretação da quebra, que tem importância para a ineficácia de determinados atos do falido perante a massa relacionados no artigo 129. Este período é fixado pelo juiz, em regra, na sentença declaratória, não podendo retroagir 90 dias do primeiro protesto válido por falta de pagamento. Se não houver protesto 90 dias da data do ajuizamento do pedido de falência,
E se tratando de recuperação judicial que se transformou em falência, 90 dias de seu requerimento. Trata-se de um período suspeito em que alguns atos serão considerados objetivamente ineficazes. Pessoal, deixa eu ver se consigo que vocês me vejam. Não, a minha webcam hoje não está abrindo. Independente disso, eu quero que vocês percebam que o lapso temporal que ele está colocando aqui, ele tem efeitos em alguns casos. Então, deixa eu tentar escrever, talvez, aqui uma anotação para que vocês também possam colocar como exemplo. Então, vamos pegar uma seguinte situação, uma hipótese, tá? Faz de conta, gente, que a gente tem hoje uma decretação que aconteceu hoje, dia 26 de maio de 2020, certo? Aí o juiz, ele vai estabelecer o termo legal da data do ajuizamento. Vamos pensar que a falência que foi decretada hoje, e foi decretada depois do ajuizamento foi apresentado defesa, depois da defesa houve até uma impugnação do autor, digamos, teve toda a parte inicial ali da falência, e isso durou cerca de um mês. Então, vamos supor que no dia 26 de abril de 2020 tinha sido ajuizada a ação de falência, tá certo? E o juiz fixou o termo legal em 90 dias. O que significa isso, gente? Ou seja, quando é que começou o termo legal? Qual foi o início dele? Portanto, então nós vamos fazer assim, 90 dias do dia 26 de maio de 2020? Não! É 90 dias do dia do ajuizamento da ação, que é 26 de abril de 2020. Então, vamos colocar lá, no dia de março tem 31 dias, então 27 de março, 27 de março, 26 de fevereiro, 26 de fevereiro, contando aí, dia 27 de janeiro, tá certo? Então, no início, gente, foi lá dia 27 de janeiro de 2020. Ou seja, 90 dias antes do ajuizamento da ação. Tá certo? O que acontece, portanto? Digamos que essa pessoa que sofreu a falência tenha, durante esse período, realizado alguns atos. Todos eles são ineficazes? Não. Mas alguns dos atos que eles realizarem, e se por acaso estiverem dentro do artigo 129, 1, 2 e 3, eles são considerados totalmente ineficazes, absolutamente ineficazes. E tem mais, gente, por mais que eles não sejam considerados ineficazes, o que ocorrer dentro desse tempo é mais fácil de comprovar que teve um intuito fraudulento, porque percebam, está às vésperas da sua decretação da falência. Agora, pelo texto da lei, será que ao invés de 90 dias, ele poderia ter colocado aqui 30 dias? O que vocês acham? Bom, o artigo 99, inciso 2º, diz que o termo legal ele não vai poder retroagir mais de 90 dias, mas ele pode retroagir menos, não é? É até 90 dias. Tudo bem? Então, eu posso dizer que da data do juizamento da ação, 30 dias, eu tenho lá dia 27 de março de 2020. Tá? Por quê? Porque eu conto do ajuizamento da ação. Ah, tem outros casos. Os outros casos é o seguinte: se teve protesto por falta de pagamento, vai contar daquele dia. Se teve recuperação judicial que se transformou em falência, porque não houve, de repente, o cumprimento ou o deferimento do processamento, seja o que for, vai ser contado do dia que foi protocolado, do dia que foi ajuizado. Pessoal, deu para entender essa parte do termo legal? Dá para você, cuidem, inclusive, com a data em que se começa a contar. Eu estou presumindo que vocês estão entendendo, tá? Porque, na verdade, ninguém está me respondendo. Mas, por favor, fiquem bem à vontade para me colocar. Ah, Felipe, que eu não estou te vendo, desculpa.
É que eu estou só vendo o que eu estou compartilhando e o chat, certo? Bom, vamos lá então. Que casos são esses do artigo 129 que não vai ser considerado ineficaz? Então, beleza. Que bom. Tá meio judiando de mim hoje essa. Bom, o artigo 129, portanto, ele vai trazer os 3 incisos, os 3 casos, que se acontecer dentro desse tempo, ele vai ser considerado totalmente ineficaz e nem precisa provar que houve ali uma intenção fraudulenta. O artigo 129 diz que, se primeiro tiver pagamento de dívida não vencida, se tiver dívida paga de outra forma que não a estabelecida em contrato, ou se estiver constituindo direito real de garantia, ou seja, uma garantia com um bem de dívida que já existia, nesse período, vai ser considerado totalmente ineficaz. Tá certo, gente? Nós vamos voltar a falar do artigo 129 posteriormente, quando a gente for tratar de atos ineficazes e atos revogáveis. Tá certo? Então, foi entendido o que é o termo legal, efetivamente? Bom, e a outra questão que eu quero conversar com vocês é sobre o administrador judicial, tá? Muito embora a gente tenha aqui, dentro dos órgãos da administração, o juiz, o administrador judicial, o Ministério Público, o Comitê de Credores e a Assembleia Geral de Credores, talvez aqui a figura mais peculiar da falência é realmente o administrador judicial, tá? Então, o administrador judicial pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica, perceberam? Se a gente estiver falando de uma pessoa física, pelo artigo 21, ele tem que ser um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador ou contador. Mas cuida, gente, é preferencialmente, não é necessariamente, são coisas diferentes. Se eu perguntasse a vocês, posso, como juíza, designar um engenheiro como administrador judicial? O que vocês me responderiam? Que se ele é idôneo, tudo bem. Porque ser idôneo é o único requisito. Profissional idôneo é o único requisito. E ele só pede que, de preferência, seja advogado, economista, administrador ou contador. Agora, percebam também por que preferencialmente esses. É porque, veja só, gente, dentre esses 4, só um tem capacidade postulatória. Se eu tiver designado um economista, um administrador ou um contador, vai ser necessário contratar um advogado para entrar com as ações pertinentes, para apresentar as defesas pertinentes, concordam? Porque os outros não têm capacidade postulatória. Da mesma forma, contrata o advogado, ele tem capacidade postulatória, mas ele vai precisar, muitas vezes, do apoio de um economista, do administrador e de um contador. Então, efetivamente, essas profissões são aquelas mais necessárias para a realização dos trabalhos que se exige do administrador judicial. Certo? Agora, também dá para contratar pessoa jurídica especializada, não contratar, desculpe, dá para nomear uma pessoa jurídica especializada que terá um profissional que será o responsável, vamos dizer assim, o responsável técnico para isso, tá certo? Fato é o seguinte, que o artigo 21, que é extremamente questionado em exames de ordem, etc., eles adoram fazer pegadinha com relação a esse preferencialmente, tá certo? Então, cuidem, pessoal. Pode ser outros profissionais também. As atribuições do administrador judicial, essencialmente, vai ser a representação legal da falida. A partir do momento que se decreta a falência, nós temos aí uma massa a ser representada. E essa massa agora não vai ser representada por aqueles que constituem a sociedade, vão ser representadas pelo administrador judicial. O administrador judicial, gente, é o antigo síndico,
né? Na lei anterior, a gente chamava assim aquele que representava a sociedade falida, o empresário falido, tá certo? Mas, além da representação, existe ainda a incumbência, vamos dizer assim, da apresentação de relatórios das contas mensais, o relatório final. São atribuições que, uma vez que sejam descumpridas, incorrem uma série de responsabilidades que vocês viram lá, né, no decorrer do vídeo, tá? Espero que vocês tenham visto. E ainda uma questão interessante é a remuneração, né? Remuneração de administrador judicial não acontece de uma vez só e nem se paga adiantado, né? Como todo profissional, a gente nunca é recomendável o pagamento antecipado. Então, a remuneração, ela vai ser definida pelo juiz. E aí tem 3 critérios, né? Capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados de mercado, certo? E a limitação está estabelecida da seguinte forma: se for um falido que não seja ME e EPP, é até 5%. Mas se for um falido ME ou IPP, é até 2%. Tá certo? E aí as responsabilidades que eu terminei falando para vocês, que é a responsabilidade do administrador que não cumpre com suas obrigações. Então, só deixa eu linkar aqui com vocês quais seriam essas, né? Primeiro, o administrador judicial que não apresenta relatórios, eles podem responder por crime de desobediência, tá certo? Aí apareci agora. Por crime de desobediência. Além do crime de desobediência, ele pode responder civilmente pelos prejuízos que ele causar. Não esqueçam disso. Talvez esse seja, assim, a mais grave das consequências. Ele também fica impedido de ser administrador por 5 anos, sequer podendo fazer parte de comitê de credores. Ok? E aí perde também a remuneração. Então, temos uma série de consequências pelo descumprimento dos deveres do administrador judicial. Certo, gente? Aí eu quero que vocês me digam o seguinte: dentro daquilo que vocês viram no vídeo e do que eu falei hoje, vocês têm alguma dúvida? Algo a acrescentar nessas situações? Tá tudo certo? Eu posso passar para outro conteúdo? Aqui, ó, joia. Tudo bem. Isso não impede que você não está preclusa a oportunidade para vocês me perguntarem depois, tá certo? Podem ficar à vontade. Prof. Diga. Estou ouvindo, Luciana. Hoje eu estava assistindo o jornal, daí tinha uma notícia da Latam pedindo recuperação judicial, né? Uma coisa assim. Isso. Eu não vi ainda, mas o que eu soube é que não era aqui, que foi... Não, nos Estados Unidos. Né? Foi nos Estados Unidos, né? Exatamente. Uhum. Aqui parece que ainda não teve. Veja só, gente, o que é essa situação? Obviamente que, ainda que eles tenham várias sucursais em vários países, nós temos que verificar que dentro da legislação dos Estados Unidos, eles conseguiram ou acharam pertinente a interposição. O que isso, vamos pensar se fosse aqui, o que isso interferir? Na continuidade da atividade da Latam, normalmente, então continua vendendo, continua prestando serviços, só que essa situação de recuperação judicial, ela fica extremamente pública, porque todas as pessoas que estão contratando com ela, elas precisam saber 2 coisas. Primeiro, que é uma situação de um empresário que está em estado de insolvência, ou seja, ele está devendo mais do que tem ou está devendo mais do que ele consegue cumprir. Segundo, se digamos que seja um fornecedor de uma pessoa que está fornecendo alguma coisa para a Latam, ele tem a segurança de que, se tornar falência, ele vai ser um dos primeiros a receber, porque é dado uma forma de incentivo, porque não adianta nada você permitir que alguém entre em recuperação judicial e, na prática, as pessoas não ajudarem mais nada, né? Não quererem mais contratar com ela, certo? Uma outra situação,
se houve uma concessão, eu não sei se foi pedido ou se foi concedido, mas se for concedida a recuperação judicial, significa também que existe ali uma viabilidade econômica de continuidade. Ou seja, existe uma segurança, não, mas talvez um conforto maior para os credores, no sentido de que foi verificado que não é caso ainda de falência, né? Não é caso de quebra total. Mas é bem interessante, gente, isso que a Luciana colocou foi bem legal, porque que vocês acompanhem os casos que estão ainda no início, para vocês entenderem qual é a dinâmica. A recuperação judicial, ela não tem muita taxatividade. Ela tem taxatividade no cumprimento do plano, mas ela não tem uma taxatividade de que forma você vai se recuperar. O único problema é que, uma vez que você se proponha como vai se recuperar, não pode mais fugir dela. Tá? Mas é interessante que vocês acompanhem, sim. Obrigada por ter contado, Luciana. E veja só, tudo que eu estou colocando aqui para vocês é de falência ainda, tudo bem. Mas muitas das coisas que vocês estão vendo aqui vai ser bem importante para o conhecimento da recuperação judicial também. Bom, deixa eu só colocar aqui para vocês. Bom, eu estava falando anteriormente que a administração de uma falência, ela se dá por 5, vamos colocar, órgãos, né? O primeiro seria o juiz, que seria o que preside o processo, o administrador judicial, que é a parte envolvida para agir, o MP como um fiscal, o comitê de credores, a gente já vai falar disso, ele também age aí como aquele que acompanha os trabalhos do administrador e de todos os demais e invoca os interesses dos credores. E a Assembleia Geral de Credores é o órgão deliberativo, né? Aquilo que cabe aos credores decidir. Então, muito brevemente, além de falar do administrador judicial, eu quero seguir falando para vocês do Comitê de Credores. Comitê de Credores, gente, é um órgão facultativo da falência. Ela só se justifica quando se refere a um devedor com maior porte econômico, envolvendo maior quantidade de credores, até porque não pode sair da massa falida a remuneração de quem compõe o comitê de credores. Então, se eles vão requerer pagamentos para compor e para agir, quem vai pagar são os próprios credores. Né? Agora, né, se eu não houver nenhum tipo de remuneração, tudo bem. O fato é o seguinte, quem decide se vai haver ou não o comitê de credores é a Assembleia Geral de Credores. Tá? É só eles que cabe ter essa decisão. O artigo 26 da Lei 11.101 de 2005 diz que o comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral. O que ele quer dizer com isso? É que a Assembleia ela vai ser dividida por classes de credores. A Assembleia ela não é assim, cada um por si e Deus por todos. Cada classe fazendo valer o seu interesse. Então, os credores eles vão ser divididos em classes. Então, por exemplo, classe dos credores trabalhistas, classe dos credores com garantia real e outros que a gente já vai falar. E essas classes elas podem sugerir, propor em assembleia a criação desse comitê. E como é que vai se dar essa composição? Então, o comitê de credores eles vão ter como atribuição o acompanhamento dos trabalhos junto ao juiz, junto ao administrador judicial, para fazer valer os interesses dos credores, tá certo? E para compor, portanto, nós vamos ter pelo menos 4 representantes, representando classes definidas. Então, pelo artigo 26 da Lei 11.101 de 2005, nós vamos ter um representante da classe dos credores trabalhistas. Cada representante que eu for falar aqui, a gente vai ter 2 suplentes, tá? Mais um representante da classe dos credores com garantia real, ou privilégios especiais. Nós vamos ver ali a classificação dos créditos, assim, só para vocês entenderem. Deixa eu colocar aqui minha carinha para todos vocês. Então, assim, gente,
quando a gente fala de classe de credores, vocês precisam pensar que existe classe dos trabalhadores, em primeiro lugar. Daí vem uma segunda classe, que é a classe dos credores com garantia real. Aí vem uma terceira classe, que é a classe dos tributários. Uma quarta classe, que é a classe dos credores com privilégio especial. Uma quinta classe, que é credores com privilégio geral. Daí vem mais uma, que é quirografário, e tem pior, mais duas ainda, que é o subquirografário e o subordinado. Tá? Então, por isso que é dado em classes. O que é essas classes? Isso define a ordem de pagamento. Então, isso que eu fui escalonando para vocês é para contar que esses credores, eles agem em classes porque eles têm que fazer valer os interesses deles dentro dessa ordem, tá certo? Então, quando eu estou falando para vocês de credores com garantia, com privilégio especial, eu estou falando de credores que a lei disse que eles têm privilégio especial. Só um detalhe aqui, gente. Credor, o mais diferente que tem ali é o privilégio especial e o privilégio geral. Quando que eu sei que um crédito é privilégio especial ou privilégio geral? Quando a lei diz. Tá? Não tem um conceito geral e amplo sobre o que é um crédito. Não. O que vai ter é o credor que a lei, ao instituir aquele determinado documento de crédito, definiu que tem privilégio especial, definiu que tem privilégio geral. Então, por exemplo, cria-se uma cédula de crédito industrial e diz que tem privilégio especial. Cria-se lá uma cédula de crédito agrícola e diz que é de privilégio geral, entendeu? Então, assim, não há uma definição legal geral para se definir isso. Quando a lei institui um determinado crédito, ele vai dizer, pode dizer, né, que é com privilégio. E é aí que a gente se encaixa, tá bom? Então, só voltando aqui. Então, um representante dos trabalhadores, um representante dos credores com garantia real ou com privilégio especial, um representante indicado pela classe dos criografários ou com privilégios gerais, e um representante indicado pela classe de credores e representantes de microempresas e empresas de pequeno porte. Gente, essa quarta classe, ela foi criada por uma lei complementar de 2014. Até então só tinham 3 classes, agora são 4. E inseriram nelas os credores MEs e EPPs. Os MEs e EPPs, eles são, dentro da classe de credores, considerados com privilégio especial. Mas aqui, na hora de realizar o comitê de credores, eles aparecem como uma classe à parte. Tá certo? E aí é para eles fazerem valer aqueles interesses da sua classe. E a Assembleia? Então, a Assembleia Geral de Credores, gente, ela, claro que aqui é um lugar para votar, né? É um órgão deliberativo. Mas o voto, ele não vai se dar assim por cabeça. O voto é por valor do crédito. E mais, os votos da Assembleia, eles se dão por classes também. Então, não vai saber, tem lá 100 credores e o que a maioria dos credores quer? Não quer dizer isso. Vai ser assim. Pega lá todos os trabalhadores. O que a maioria dos trabalhadores decidiu? Decidiu pela decisão A. Agora vamos lá. Classe dos credores com garantia real e privilégio especial. O que vocês decidiram dentro da sua classe? Decidimos a decisão B. Aí vai lá na classe dos quirografários, e assim por diante. Então, assim, não se fala em fazer, exceto em relação aos empregados, que é um pouco diferente, mas, basicamente, nós vamos ter aí as definições do que vence na Assembleia, conforme o que a classe entendeu, tá? E não cada um dos credores individualmente. Não sei se vocês me entenderam nesse sentido. Então, a Assembleia é um colegiado representativo dos credores trabalhistas, privilegiados, garantidos por direitos reais e quirografários, com privilégios subordinados. Ou seja, ele é um colegiado definido pelos credores, nós vamos ver as classes a seguir. E quais são suas atribuições? As atribuições da Assembleia Geral de Credores, ela está no artigo 35, e denota as atribuições da Assembleia dos credores, sendo entre elas a constituição do comitê, como eu falei para vocês, porque é eles que decidem se vai existir ou não, outras modalidades de realização do ativo, ou seja, a venda de bens,
como a venda será feita, outras formas de você conseguir arrecadar dinheiro. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, gente. O que é realizar o ativo? É fazer com que aquele patrimônio da sociedade ou do empresário, ela tenha alguns frutos, alguns rendimentos. E como que faz isso? Através de leilão? Normalmente é. Através de venda judicial? Também pode ser. Acontece que quando se escolhe outras formas de realizar o ativo, ou seja, outras formas de arrecadar dinheiro, como, por exemplo, optar por locar, por fazer uma locação determinada, obviamente, mas qualquer outra forma de negociação, uma venda fragmentada, alguma coisa assim, aí você precisa passar pela Assembleia. E daí, como todos aqueles dispositivos que eu implico, que e qualquer outra matéria que possa afetar os interesses do credor. Gente, quando fala isso, não precisa nem prever, né? Todos os outros casos. Ou simplesmente dizer tudo aquilo que interessa aos credores. Bom, e aí, como é que a Assembleia Geral de Credores é constituída? Ela é constituída pela classe. Isso nós vamos ter lá no artigo 45, quem puder dar uma olhadinha lá, é mais interessante. Nós teremos primeira classe, que são os titulares de créditos trabalhistas ou decorrentes de acidente de trabalho. Nós temos uma segunda classe, que são os titulares de créditos com garantia real. A terceira classe são os credores quirografários com privilégio geral, privilégio especial e subordinados. E a quarta classe são aqueles enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte. Pessoal, olha só o que o legislador fez com a gente. Tem que estudar isso aqui. Ele, quando definiu o comitê de credores, ele fez as classes serem representadas por credores diferentes das classes que tem a Assembleia Geral de Credores. Olha só a confusão que faz na nossa cabeça. Enquanto lá no comitê de credores a gente tem um representante dos credores trabalhistas e decorrência de trabalho, e aqui nós temos uma classe igual, tudo bem. O problema é que lá no comitê de credores, eles elegem um representante dos credores com garantia real e com privilégios especiais. E aqui na Assembleia, eles fazem ter uma classe só para os credores em garantia real, colocando a outra privilégio especial, com todos os que sobraram. Ele? O que você está fazendo aí? Vai fazer a tarefa? Então, olha, mãe, você faz assim. Isso acaba o fato de que você tem que se apegar em... Papai, vem aqui ver aí. O que o Ber aprendeu? Nossa! Gente, se vocês podem só deixar no mudo. Isso, ok, deu certinho agora. Vamos voltar aqui. Então, nós temos ainda classe 1, 2, 3 e 4, tá? Definidos dessa forma, divididos dessa forma, e de forma incoerente, está até dividido diferentemente do comitê de credores, que tem uma divisão diferenciada, certo? Então, essa é a Assembleia Geral e a votação é feita através das classes e não por pessoas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Sim. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu quero falar para vocês ainda sobre o juízo universal, que é a questão da atração dos processos para o juízo da falência, e falar também de algumas consequências da falência, tá? Como falta 2 minutos para acabar essa reunião, eu vou sugerir para vocês, eu vou finalizar essa reunião e a gente entra de novo. Tudo bem? Concordam? Roberto está me perguntando o número de membros na Assembleia, todos. Tá? Está me ouvindo, Roberto? Pode colocar o áudio se quiser. Olha, o Roberto, pessoal, me perguntou aqui qual o número de membros, tá? Se ele estiver perguntando de membros da classe na Assembleia, todos os credores, eles vão ser encaixados nas suas classes, ok?
Agora, se ele estiver perguntando no comitê de credores, vai ser um representante só que com 2 suplentes. Aí seria no máximo 4 representantes do comitê. Não precisa ter 4 quando às vezes não tem uma das classes. Então, por exemplo, nessa falência não tem credor ME e EPP. Então, não precisa de um representante. Daí fica lá as 3 classes. Ou, nessa falência não tem credor com garantia real. Não precisa daquela segunda classe. A mesma coisa na Assembleia, tá certo? Então, Roberto, você entendeu? Você me perguntou de quantidade dentro da Assembleia ou do comitê? Então a Assembleia é aberta a todos têm direito de voto. Os que não vão ter direito de voto, até isso é uma coisa que eu coloquei no vídeo que eu fiz para vocês hoje, os credores retardatários, os que se habilitaram depois, certo? Mas se não tiver nenhuma assim, correção, todos se inserem em uma das classes e todos participam da votação. Tudo bem? Então, gente, eu vou encerrar aqui e retomo de novo. Aguardo vocês.